Amigas, amigos, olá. Terminou ontem o encontro entre a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União Europeia. A imprensa fez uma cobertura mais ou menos extensa acerca desse encontro, mas pelo menos 4 temas não foram cobertos mais adequadamente. Eu gostaria de tratar deles com vocês nesse vídeo de hoje. O primeiro desses temas é o andamento do Acordo de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul. Este acordo é desenhado desde o início do século XXI, mas ganhou contornos finais em 2018 e 2019. Mas é que aparece já um problema prévio. Esse acordo foi feito nos seus contornos finais pelos desclassificados Temer e Bolsonaro aqui no Brasil e Maurício Macri na Argentina. E por isso é óbvio que esse acordo não tinha condições de andamento ou de geração de benefícios para os países do Mercosul, precisaria de uma revisão. É o que está acontecendo agora entre Mercosul e União Europeia. A imprensa brasileira recorrentemente cita que o problema para o andamento mais rápido deste acordo são as iniciativas protecionistas dos países europeus, dada a pressão dos seus agricultores. Colocando desse jeito, parece que é uma covardia, uma malvadeza dos agricultores europeus. Mas há problemas de ordem ambiental, de saúde pública e problemas econômicos de competitividade. Como nos trouxe reportagem da revista Carta Capital, né? Estamos nos comparando, diz o fazendeiro francês, que tem 250 cabeças de gado em 140 hectares. Estamos nos comparando a fazendas com 5 mil, 10 mil cabeças de gado. Então as condições de escala de produção são muito distintas entre os agricultores europeus e os agricultores brasileiros. Mas não é só um problema de escala de produção. As condições de produção, do ponto de vista das limitações legais e institucionais, são muito diferentes, com maiores limitações para os agricultores europeus frente aos brasileiros, por exemplo, no que diz respeito aos agrotóxicos, o que mal é tratado pela imprensa brasileira. Vejam no artigo do UOL, agricultores italianos cobram mudanças em acordo UE-Mercosul. De acordo com ele, de acordo com o presidente da Confederação Geral da Agricultura da Itália, os países do Mercosul não parecem dispostos a adotar, por exemplo, medidas de redução do uso de agrotóxicos, que a Comissão Europeia quer impor aos agricultores da própria União Europeia. Então, lá na União Europeia existem condições mais rigorosas de uso de agrotóxicos, o que não acontece aqui no Brasil, aqui nos países do Mercosul. Resultado, as condições de produção são desiguais e ainda o aumento do dano ambiental, né? E lembrando que problemas ambientais não se resolvem apenas no território dos países da União Europeia, precisa ser um esforço de ordem global e, portanto, precisa estar contemplado neste acordo de livre comércio e de saúde pública. Afinal de contas, os agricultores brasileiros plantam com carga extra de agrotóxicos proibidos e esses produtos também são exportados para os países da União Europeia, contaminando as populações, os consumidores europeus. E, finalmente, ainda no que diz respeito à competitividade, às condições sociais, aqui no Brasil nós encontramos um aumento significativo de denúncias de trabalho análogo ao trabalho escravo no campo brasileiro. E, portanto, as condições de uso de força de trabalho também são muito desiguais. Há que se pensar, portanto, na ideia de entraves para este acordo que estão sendo colocadas pelo setor político agrícola dos países europeus, mas que isso não tem um contorno de maldade ou covardia, muito pelo contrário, existem determinadas condições de competitividade que são desiguais e ainda há problemas graves no que diz respeito ao uso de agrotóxicos aqui no Brasil e de trabalho análogo à escravidão. O segundo tema que eu gostaria de conversar com vocês é a Venezuela. Então, a Venezuela, que é tão mal vista pela imprensa brasileira, Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo News, CNN, mas houve um encontro lá na cúpula CELAC União Europeia da Venezuela com o seu governo, na figura da vice-presidenta da Venezuela e uma das lideranças da oposição, acordando as melhores condições para o pleito do ano que vem, que dependendo do desenrolar, possa levar a uma pressão internacional pelo fim das sanções contra a Venezuela. E vejam, na verdade ocorrem pleitos recorrentemente na Venezuela, inclusive sob fiscalização internacional, aconteceu no ano passado. E a gente tem aqui duas reportagens do Jornal Brasil de Fato, que ele é tudo menos anti-Venezuela. E vejam, chavismo faz 20 dos 23 estados nas eleições regionais. Se fosse fraude,
Então, por que perderia em 3 estados? Quando Saddam Hussein fez um plebiscito no início dos anos 2000 no Iraque, ele teve nada mais nada menos do que 100% de aprovação no plebiscito. Então, veja, se as eleições venezuelanas são fraudadas, deveria ganhar nos 20 estados, mas não, perdeu em 3, inclusive num reduto tradicional do chavismo. As eleições ocorrem na Venezuela com frequência e com o rigor inerente ao pleito, a um pleito convencional, mas as oposições ao governo venezuelano aqui no Brasil e em outras partes do mundo não estão preocupadas com a eleição, estão preocupadas com a derrota do chavismo, com a derrota de Nicolás Maduro. E a ideia de que lá na Venezuela tal ou qual candidato não pôde concorrer é interessante de se ver, porque quem diz isto com uma virulência muito grande aqui no Brasil, por exemplo, o Globo News, mas é um meio de imprensa e os seus comentaristas que não estão muito preocupados com a eleição de 2018, a cobertura do golpe de 2016. Foi o golpe 1 em 2016 e o golpe 2 em 2018, com a prisão do candidato que era líder nas pesquisas e o único candidato que poderia derrotar o candidato Jair Bolsonaro. Por sinal, o juiz que manteve ele preso virou ministro da Justiça de Bolsonaro logo depois e eventualmente foi declarado em suspeição pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi um golpe, tá? E aqui no Brasil, e os mesmos meios de imprensa que são tão preocupados com as eleições na Venezuela parecem não ter esta mesma preocupação aqui no Brasil. O terceiro tema que eu gostaria de falar com vocês é a guerra Rússia-Ucrânia. Os países latino-americanos fizeram uma grande pressão para ter um documento final mais equilibrado no que diz respeito à guerra Rússia-Ucrânia e sem acusações a ambas as partes, em especial, segundo as demandas dos países europeus, acusações à Rússia. Nós temos aqui expresso no 15º parágrafo do texto final do acordo, né, essa posição dos países da CELAC e da União Europeia. Parece realmente um 15º parágrafo muito tranquilinho, muito bonitinho, entretanto não houve adesão da Nicarágua. De novo, da maneira através da qual a imprensa brasileira soltou isso, parece que a Nicarágua faz de birra, faz de propósito, não sei. Entretanto, vejam, nós encontramos aqui mais um parágrafo do documento final, o 7º parágrafo, que fala sobre os valores compartilhados entre os países latino-americanos, caribenhos e europeus neste acordo, nesta cúpula. Estranhamente aparece no final deste parágrafo, olha só, valores partilhados, incluindo os princípios de soberania e autodeterminação, não intervenção em assuntos que sejam essencialmente da competência interna dos Estados e abster-se nas suas relações internacionais da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial. Para que colocar esse pedaço nesse parágrafo? Claro, trata-se do temor do Brasil de ter ingerência nos seus negócios domésticos pela Polônia. Trata-se do temor da França de ter o seu território invadido pelo Paraguai. É claro que esse pedaço do parágrafo 7º tem como objetivo, né, espizinhar a Rússia dentro das relações internacionais. E provavelmente por causa desse trechinho do parágrafo 7 é que não houve a adesão da Nicarágua. Não estou com isso defendendo a Nicarágua. A Nicarágua está colocada muito à margem do cenário internacional nos últimos anos e ela poderia tender a uma reversão deste quadro através da adesão ao documento. Não fez isso e foi o único país que não aderiu ao documento. E, finalmente, uma última coisa, né, e colocado de uma maneira bem periférica pela imprensa brasileira, né, o parágrafo 10º, de reconhecimento dos sofrimentos incalculáveis, né, segundo as palavras do documento, que o tráfico de homens, mulheres e crianças durante o período de trabalho escravizado na América Latina produziu, tanto na África subsaariana como aqui nos países latino-americanos, né, ressoando o velho documento do CARICOM, né, em que inclusive aparece aqui no 10º parágrafo, não é? O plano de 10 pontos do CARICOM que busca uma compensação institucional, financeira, comercial, tecnológica dos países europeus aos países africanos,
onde houve a subtração das populações a serem escravizadas, e aqui na América Latina, onde houve o efetivo uso desse trabalho escravizado, com graves problemas que se desdobram até hoje na sociedade. Isso é um aspecto muito importante, porque as esquerdas festivas no mundo ocidental adoram assistir a filmes de qualidade questionável hollywoodianos, mas não prestam atenção nisso, um aspecto concreto que pode reverter relações internacionais que são forjadas historicamente e ainda hoje são de muito prejuízo para as populações diversas, tanto no continente africano como aqui na América Latina. São esses 4 pontos que eu gostaria de falar com vocês. São pontos que, como eu disse, não foram, acho, adequadamente cobertos pelos meios de imprensa. Quem quiser saber alguma coisa a mais, fazer alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.